Mais um sorteio diário da Telecena de Natal, que vai dar mais um caminhão de prêmios. A polícia mata o traficante mais procurado do Rio de Janeiro. Thomas Jason Vieira Gomes, o 3N, foi morto com 5 suspeitos em um sítio no interior do estado. Jovem empresário é assassinado na porta de uma lanchonete em São Paulo. No interior do estado, o comerciante é baleado por assaltantes quando chegava ao banco com malote. Tiroteio causa pânico e deixa 2 feridos na Avenida Brasil, no Rio. 20 pessoas são presas em investigação de fraude na compra de merenda escolar no estado de São Paulo. Chove mais do que o esperado para o mês inteiro em Salvador e a cidade entra em alerta máximo. A polícia acusa brigadistas de provocarem incêndio que atingiu a reserva ambiental Alter do Chão, no Pará. Presidentes da Câmara e do Supremo condenam fala do ministro da Economia sobre um novo AI-5 em caso de protestos contra o governo. Que manifestação de rua tem a ver com AI-5? O dólar comercial segue em alta e cotação bate novo recorde. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O empresário de 28 anos foi assassinado quando deixava a lanchonete dele no bairro da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo. A família acredita em execução, já que nada foi roubado. A dor é da irmã do empresário. Tempos ruins, vivendo tempos ruins. A polícia matou hoje Thomas Jason Vieira Gomes, o 3N, considerado o traficante mais procurado do Rio de Janeiro. 5 suspeitos também foram mortos na operação. O criminoso estava neste sítio em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. O número de pessoas mortas pela polícia no Rio de Janeiro em 2019 atingiu um recorde histórico. É o maior em 21 anos, desde que o governo do estado começou a fazer o levantamento. Uma dor sem fim. Eu vivo um dia de cada vez. O engenheiro que matou uma advogada no trânsito de São Paulo há 8 anos foi condenado, mas não vai ficar preso. Ele dirigia um Porsche a mais de 100 km por hora e estava embriagado. Nesse caso concreto, é que a lei no Brasil é uma lei muito leniente, muito branda. Parentes e alunos de uma escola em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, podem ter sido infectados durante uma feira de ciências. Uma das estudantes fez teste de glicemia nos convidados utilizando uma única agulha. O incidente de risco biológico foi confirmado pela Secretaria de Saúde. 20 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal contra fraude na compra de merenda escolar no estado de São Paulo. Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos em 27 cidades do estado. Entre os alvos, empresários, servidores... Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Um homem morreu depois de ser atingido por um confronto com a polícia. Um dos ladrões foi baleado e as armas recuperadas. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou 2 processos disciplinares por quebra de decoro contra o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL. Num deles, o pedido veio do próprio PSL, partido do qual é líder na Câmara. O parlamentar teria usado as redes sociais para ofender a deputada Joyce Hasselmann. No segundo pedido feito pelos partidos de oposição, Eduardo é acusado de fazer alusão a um novo AI-5 em resposta a uma possível radicalização da esquerda. Numa rede social, o deputado disse que os processos são tentativas de censura que ignoram a imunidade parlamentar dele. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e o da Câmara, Rodrigo Maia, criticaram a declaração do ministro Paulo Guedes sobre a possível edição de um novo AI-5 em caso de protestos contra o governo. O presidente Jair Bolsonaro também foi questionado sobre a fala de Paulo Guedes. Em Washington, o ministro da Economia afirmou que, abre aspas, 3 years from now, you come back and you win the election.
Questionado sobre a alta do dólar, o ministro da Economia afirmou que o câmbio de equilíbrio tende a ir para um lugar mais alto e que as flutuações não preocupam. A declaração de Paulo Guedes fez a cotação bater hoje os R$ 4,27. O Banco Central agiu, vendeu dólares e a moeda americana fechou o dia cotada a R$ 4,23. O Tribunal Superior Eleitoral adiou para a próxima terça-feira o julgamento da aceitação de assinaturas digitais para a criação de um novo partido político. A decisão do TSE é aguardada com expectativa pelo presidente Jair Bolsonaro e por seus aliados que lançaram o Aliança pelo Brasil. O ministro Luiz Felipe Salomão pediu vistas do caso. Um estudante de 18 anos morreu depois de ser atingido por uma bomba de gás lacrimogêneo lançada por policiais durante os protestos na Colômbia. O terremoto de magnitude 6,4 na escala Richter provocou a morte de 21 pessoas na Albânia. Segundo as autoridades, o número de feridos passa de 800. A carne vermelha está mais cara em todo o país e o consumidor procura agora alternativas para economizar. Enquanto isso, donos de churrascarias negociam com os fornecedores para não perder o cliente. Da churrasqueira, faz um bifezinho, tira um pedacinho para deixar para um guisadinho, mas vai muito frango. Em instantes. A polícia do Pará prende integrantes da Brigada de Incêndio de Alter do Chão, suspeitos de queimar a floresta. Voltamos já já. Amor, será que a gente já consegue? Ele deixou tudo igual como era. O Congresso Nacional vai decidir somente no ano que vem sobre o projeto de lei da prisão após a condenação em segunda instância. A prioridade deve ser pela proposta de emenda à Constituição que já está sendo discutida pelos deputados. Do lado de fora, um pequeno protesto pedindo urgência no projeto da prisão em segunda instância continuam em debate. O governo baixou em R$ 8,00 o valor previsto para o salário mínimo em 2020, de R$ 1.039 para R$ 1.031. O novo valor está na mensagem enviada hoje ao Congresso Nacional, que modifica o orçamento do ano que vem. O texto também prevê a queda de R$ 1 bilhão na arrecadação, com o fim do seguro obrigatório de veículos e também a criação do contrato de trabalho verde e amarelo. Daqui a pouco, a assessoria de Gugu Liberato denuncia falso organizador de velório que está convocando artistas em nome da família. Temporal alaga ponto turístico de Salvador e faz chão de estacionamento ceder. Voltamos já. 4 integrantes da Brigada de Incêndio de Santarém, no oeste do Pará, foram presos hoje pela Polícia Civil. Eles são suspeitos de provocar um incêndio que atingiu a área de preservação ambiental Alter do Chão em setembro. Segundo a Polícia Civil, a chegada integrantes... do corpo de Gugu Liberato ao Brasil está prevista para amanhã desta quinta-feira, segundo a assessoria do apresentador. E vamos então agora falar ao vivo com a nossa repórter Patrícia Vasconcelos, que está em Orlando, nos Estados Unidos. Boa noite, Patrícia. O que é que falta para a autorização do traslado do corpo de Gugu? Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. São 4 documentos exigidos pelas autoridades americanas para o traslado. Quando tudo estiver ok, aí sim o corpo vai sair daqui diretamente para o Brasil em um voo comercial. E hoje a assessoria do Gugu Liberato informou que uma pessoa está se fazendo passar por um falso organizador de velórios. O homem, identificado como Júnior, está chamando artistas para uma suposta cerimônia, afirmando que o convite partiu da mãe do apresentador, Maria do Céu, de 90 anos. A assessoria afirma que essa pessoa não é a organizadora do velório e que os parentes de Gugu não têm condições de falar com qualquer pessoa neste momento. Vamos agora ver como foi o dia aqui em Orlando. A espera da família de Gugu Liberato continua. O corpo do apresentador já foi preparado pela agência funerária, passou pelos exames necessários e a expectativa agora é pela liberação de toda a documentação.
Na chegada ao Brasil, a previsão ainda não confirmada oficialmente é que o corpo de Gugu faça o trajeto até a Assembleia Legislativa Paulista em carro aberto. A família terá um momento de privacidade na despedida e depois o velório vai ser aberto ao público. O enterro vai ser no cemitério Getsemane, no Morumbi, também em São Paulo. Desde que o acidente aconteceu na quarta-feira da semana passada, muitos se perguntam como é possível o piso de um sótão ceder. Foi o que aconteceu em uma cidade nas proximidades de Orlando. Gugu consertava o ar-condicionado quando caiu de uma altura de aproximadamente... Gugu Liberato fazia muito sucesso com as crianças. Os brinquedos assinados pelo apresentador, os discos e as revistinhas estão nas lembranças de várias gerações. A cena se repete desde que Cíntia tinha 13. Uma boa noite. Boa noite. Procurando uma